Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do meu canal e eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês todas essas experiências que eu tive sobre morar fora, trabalhar fora, de uma maneira assim mais genuína, mais íntima, né? Porque eu tentei me aprofundar muito, ainda tento, né, no Instagram, mas eu sinto que o Instagram ele tem assim muitas regras, muitas caixinhas em que eu ainda não consegui me encontrar dentro de uma delas. Então eu tive a ideia de criar um canal para poder compartilhar de uma maneira mais detalhada, mais eu, né, para quem me conhece, quem não me conhece mais, que o que eu quero é realmente ajudar as pessoas, compartilhar dicas, para você que tem esse sonho de morar fora, tem esse sonho de conhecer o mundo. Então, compartilhar um pouquinho aqui da minha vida, para quem não me conhece ainda, está chegando agora. Eu moro em Paris, sou engenheira, mas também já fiz um mestrado em Budapeste, trabalhei lá. Sou carioca, nasci em Angra dos Reis. E, e sejam bem-vindos, espero que seja um espaço bem bacana de trocas de conhecimento, de experiências aqui e que vocês gostem muito. Vai ser do meu coração para vocês. E hoje, né, para começar, o primeiro vídeo que eu queria trazer para o canal é um pouquinho do que me trouxe, né, aqui para fora, que foi o mestrado, né, como eu consegui essa experiência de mestrado fora do Brasil, como eu consegui a minha vaga, por quê. Então eu vou responder algumas perguntinhas assim, aqui mesmo assim, sem ensaiar. Fiz algumas perguntinhas e vou responder para vocês o porquê eu escolhi esse mestrado, os benefícios, né, que eu tive nesse mestrado, tanto financeiro como de oportunidades, qual é a situação atual, né, da Hungria, porque foi onde eu fiz o mestrado, em Budapeste, porque eu resolvi sair de lá e se eu considero até hoje ainda uma porta de entrada ou não. Então, se você tem interesse em fazer mestrado fora, hoje vai ser o primeiro dessa série. E depois se vocês se interessarem, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um comparativo com o ensino no Brasil e também um pouquinho sobre como seria um mestrado aqui na França. Quem sabe eu não trago alguém também que teve essa experiência aqui. Então, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários, tá bom? Por que eu resolvi fazer esse mestrado na Hungria, né, gente? Eu lá nasci no Rio de Janeiro, fiz UF, né? Morava no Rio de Janeiro. E daí você, caramba, de onde você foi parar em Budapeste, né? O meu sonho, na verdade, sempre foi estudar no Canadá, só que como talvez você saiba ou não, o Canadá é um país um pouco mais caro, né? Onde as bolsas são um pouco mais, eu, pelo menos, sempre achei um pouco mais difícil, um processo um pouco mais assim burocrático. E daí eu comecei a pesquisar sobre a Europa e vi que, poxa, eu estava estudando francês na época para ir para o Quebec, né, Montreal. Falei, cara, por que não a França, que é um país assim super internacional para estudante? E acabei que nessa minha pesquisa de achar um mestrado na França, eu achei esse mestrado para ir para Budapeste, resolvi aplicar assim despretensiosamente. Fui seguindo, fui fazendo no feeling assim, porque gente, eu nunca tive dinheiro para fazer um intercâmbio, né, fora do Brasil. Nunca tinha nem viajado para Europa, Estados Unidos, nada. Isso nunca foi uma realidade para mim. Mas sempre estudei muito e quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim para fazer aquela coisa, né? Então eu falei assim: "Ah, é isso, decidi". Era um momento ali de pandemia, eu não sabia muito o que eu queria da minha vida. Estava refletindo muito e decidi aplicar para esse mestrado que se eu então, o nome, né, do mestrado, na verdade o nome da bolsa, né, é Stipendium Hungarico. Eles acabaram pausando a oferta de bolsas para brasileiros nesse ano que passou, mas se eu não me engano eles voltaram agora. Eu vou pesquisar e coloco aqui na descrição também para vocês. E como foi isso, né? O nome da minha faculdade né, Budapest University of Technology and Economics. É tida como a melhor faculdade de engenharia do país, na Hungria, e está ali entre as 100 melhores do mundo, se eu não me engano.
Então, quando eu vi assim a propaganda, né, do curso de engenharia lá, eles têm laboratórios incríveis, assim, de parceria com várias empresas como a Audi, Mercedes, e a faculdade é linda, histórica. Eu falei assim, gente, eu tenho que ir para lá, né? Tipo, e na época eles ofereciam uma bolsa que até que era consideravelmente boa. Eu vi tudo isso e falei assim, vou aplicar. Então, o que que eu precisei mandar na época para fazer essa aplicação, né? Foi um teste de proficiência de inglês, ou você também podia provar caso você tivesse feito escola, inglês, outra faculdade, ou alguma outra coisa que eles aceitassem como justificativa. Cartas de recomendação, né? Peguei diversas cartas de recomendação com professores da minha faculdade, que eu fiz a minha tese de graduação, histórico universitário, tudo traduzido. Tive que enviar um currículo e fazer uma entrevista para eles terem certeza de que eu me encaixaria no mestrado, até porque eu vinha de um background de óleo e gás, energias no Brasil, e eu estava aplicando para um mestrado de automotivo, né? E passei, e aí foi aquele momento assim de caramba, o que que eu faço agora, né? Tem que me preparar. Então, eu vinha já trabalhando, morava com meus pais, então pude juntar um dinheirinho, que foi o que me deu a possibilidade, né, de conseguir ir para lá, comprar passagem, tudo. Tive o apoio da minha família também, porque, vamos lá, os benefícios, né? A bolsa que esse mestrado oferecia, na época, era de 81 mil florins húngaros, né? O que hoje dá R$ 1.200, ou mais ou menos R$ 1.200, 200 euros, o que não é basicamente nada, né? Hoje em dia, se a gente for avaliar. Só que naquela época, né, valia muito a pena. Naquela época, esse dinheiro dava para você alugar um apartamento em Budapeste e sobrava uns trocadinhos assim. Então eu falei, bora, né? Eu tenho dinheiro sobrando aqui, né, da minha reserva, então vamos. O que a gente não esperava é que ia ter uma inflação muito grande no país, o país ia sofrer com muitas mudanças políticas, governamentais, assim, de influência também da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, porque a Hungria está aí do ladinho. Essa inflação aumentou muito o custo de vida lá, né? Então, hoje em dia, realmente, essa bolsa, ela não é suficiente para viver em Budapeste, sendo bem realista, né? 200 euros não dá para praticamente nada. A Hungria ainda é um país mais barato, é claro, do que a França, a Alemanha, mas ainda assim, de acordo com os salários, vai depender muito se você conseguir um salário bacana ou não. A bolsa ela realmente não é suficiente. Então, caso você tenha vontade de aplicar hoje, pesquise bastante, se programe bastante também. Vamos lá. Agora, como foi essa minha jornada, né? Eu cheguei lá em agosto de 2022, se eu não me engano, 2022, eu acho, 2021. E aí, quando foi em novembro, eu consegui um estágio na empresa chamada Jaguar Land Rover, que é uma empresa, né, que as pessoas conhecem, de carros de luxo. E foi isso que me ajudou a me manter lá, né? Porque eu fiz esse training, né, que eles chamam lá, e depois fui contratada como engenheira mesmo, antes mesmo de terminar o meu mestrado. Então, foi isso que me proporcionou uma qualidade de vida bacana lá, junto com o que eu já tinha guardado, né, do Brasil. Agora, né, se a gente for pensar na situação atual da Hungria, né, ainda vale a pena aplicar para essa bolsa, caso eles estejam aceitando brasileiros nesse momento que você está vendo esse vídeo, né? Estou aqui em junho, né, de 2025. Tenho muitos amigos que moram lá ainda. O país está num momento delicado, né, de política europeia, mas assim, eu acho que se você passar para o mestrado, ainda vale a pena fazer o mestrado lá, mas eu não contaria em arrumar um emprego ao fim do mestrado lá. Eu acho que ainda é uma boa porta de entrada para você fazer um mestrado e, assim, quando você já tiver para acabar o seu mestrado, já aplicar para vagas internacionais, porque estando na Europa é muito mais fácil você depois mudar para outro país. Mas eu não acho que seja mais um país bom para longo prazo você fazer uma carreira lá. Culturalmente é muito diferente. No Brasil, eles não são muito abertos aos estrangeiros, né? Tem uma política um pouco fechada, assim.
e financeiramente também já não tá muito legal. Mas Budapeste é uma cidade linda, apaixonante, tem uma comunidade de brasileiros muito legal lá. Então, eu acredito que como mestrado, se você tem uma boa condição, assim, de se manter, ter um currículo legal para arrumar um estágio quando chegar lá e tal, vale muito a pena, esses 2 anos que você pode passar ali. Uma coisa muito boa, né, de Budapeste é que você tem muitas empresas internacionais ainda lá, por ser um país de baixo custo, e com uma mão de obra muito especializada, né, as faculdades lá são, sim, boas, acaba que fica sendo muito vantajoso para essas empresas abrirem escritórios lá. Então você tem grandes empresas, né, como a Jaguar, você tem Schneider, você tem empresas de celular, tecnologia, muito centro de pesquisa. Só que assim, cada vez mais eles estão mais fechados, né, para aceitar apenas húngaros. O problema de visto lá tá aumentando cada vez mais, está ficando cada vez mais difícil. Então eu acho, eu aconselho ainda você a ir como estudante, fazer um estágio numa dessas empresas, mas hoje em dia as chances de contratação eu acredito que são menores de que quando eu fui, então seria realmente uma porta de entrada muito legal ali para você depois fazer um full time em outro país. Então assim, né, se você tem essa vontade de morar fora, de estudar ou de trabalhar fora, mas para esse vídeo aqui principalmente de estudar, né, no exterior, o que é uma experiência que eu recomendo muito para todas as pessoas. Passei muito perrengue lá sim, mas recomendo muito essa experiência, vai abrir a sua mente, vai melhorar o seu currículo, vai te dar muitas vantagens profissionalmente falando, até para voltar para o Brasil depois. Então, eu recomendo que você pesquise bastante. Você confie muito em você, né? Se organize bastante, se planeje bastante e confie muito em você, porque eu acho que a gente do Brasil, a gente tem essa mania de achar que, caramba, o nosso currículo talvez não seja tão bom, né? E nossa experiência, a nossa faculdade, eu posso dizer com propriedade que ela é até às vezes muito superior às faculdades aqui da Europa. Então, mete a cara, pesquisa bastante, faz um dossiê bem legal e eu tenho certeza que se você confiar no processo, fizer tudo certinho, você vai conseguir. Eu pensava que seria impossível para mim conseguir uma bolsa fora, porque meu inglês não estava tão afiado na época, nunca pude morar fora, não tinha dinheiro para isso, para investir numa faculdade cara no Canadá, nos Estados Unidos. Então, a Europa é uma ótima porta de entrada para isso. A França também tem muitas boas opções. Então, se você quer um próximo vídeo aqui, ou sobre mestrado na França, ou sobre comparação de faculdade, né, no Brasil e fora, coloca nos comentários que eu vou ficar muito feliz de fazer esse próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem outras ideias também, deixe nos comentários e até a próxima. Beijo!